Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula para vocês com o material do PET volume 2, terceira e quarta semana. Exercício 4, letra C. Bom, então o que ele fala na letra C? Temos o seguinte: existem dispositivos que, ao serem aquecidos, mudam suas propriedades de resistividade elétrica. Quais fatores podem influenciar as propriedades elétricas de uma resistência? Tá? Então, senhores, existem dispositivos que acontecem isso? Existem dispositivos que acontecem, por exemplo, quando você pega chuveiro, tá? Você tem um aquecimento, você pega uma sanduicheira. Então, existem dispositivos? Sim, existem. Agora, ele faz a questão de resistividade. Como que você vai responder resistividade se você ainda não entende resistência? Então tem uma ordem aqui. Primeiro nós precisamos estudar o que é resistência e depois nós entendemos o que é resistividade. E eu acho muito legal que ele é bonzinho, né? Porque eu olhei o material didático dele e ele fala assim: agora é a hora de testar seu conhecimento. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas, bem-vindas para você realizar com sucesso as atividades. Deixa eu te falar uma coisa para você. Depois eles falam que eu fico puto com o PET, mas eu fico mesmo. Primeiro, não tem no material teoria, tá? E aí ele faz um exercício que ele coloca resistividade e resistência. Didaticamente, tá? Ele deveria ter trocado a ordem. Se você já tivesse habituado, beleza, chega o bet. Mas nós não estamos aí com essa bola toda ainda. Então vamos fazer um resumo, tá? Então, o que vem a ser resistência? Essa palavra resistência, ela dá a característica do material, tá? De como que os elétrons vão se movimentar dentro desse material e, ao se movimentarem, você vai ter uma produção de calor. Você vai ter uma produção de calor. Existem aparelhos, tá? Chamados, vou escrever aqui um textozinho. Então tá. Então, pessoal, o aparelho em si, tá? Um chuveiro, um ferro de passar roupa, uma sanduicheira, ele é um resistor. Algumas pessoas, no popular, a gente fala resistência, né? A resistência do chuveiro, né? Mas na verdade o aparelho chama resistor, né? O que ele faz? Ele é um condutor, né? De um material condutor que tem exclusivamente a função de converter energia elétrica em energia o quê? Térmica. Esse é o nosso efeito Joule. Então existem alguns dispositivos, tá, que ao serem aquecidos mudam suas propriedades de resistividade elétrica? Sim, existe, tá? E a gente pode falar daqui a pouco sobre resistividade. E existe para nós, tá? Existe para nós. Ok, estamos aí, né? O que é resistência elétrica? É a medida do grau de dificuldade da passagem dos elétrons, tá? Por mais que o metal seja um bom condutor, né? Todos os metais sejam condutores, dentro do metal às vezes tem impureza que vai dificultar
a passagem do elétron ou as próprias características do material, tá? Então, resistência é a medida do grau de dificuldade de passagem do elétron. Resistor é o aparelho. Popularmente, as pessoas chamam o aparelho de resistência, tá? Popularmente, mas são resistor aparelho, resistência é a medida. Então, agora vamos pensar, né? O que levaria à dificuldade do elétron? Eu gostaria que você pensasse, a gente vai contar uma historinha aqui para a gente poder pensar. Faz de conta que um menininho, ele representa o nosso elétron, tá certo? Ok? E o nosso fio seria representada pela estrada. Então, esse aqui seria o fio, tá? Aonde o elétron ia se mover pelo fio. Aonde o elétron ia se mover pelo fio, ok? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vamos supor que no meio da estrada, certo? Existem algumas barreiras, tá certo? No meio da estrada existem algumas barreiras, tá? Imagina como se fosse aquela corrida, um salto de barreiras, certo? Ok, aí você pensa comigo. Se o fio acabasse aqui, ele teria que quantas barreiras? 3 barreiras. Então, a dificuldade dele atravessar seria de 3 barreiras. Mas se o fio fosse mais longo, você já pensou que vai ter o quê? Mais barreiras. Então, quanto maior o fio, maior seria a dificuldade do elétron que se mover. Então, a resistência ela é diretamente proporcional ao tamanho do fio, ou comprimento do fio, que a gente vai representar pela letra L. Então, quanto maior o fio, certo? Quanto maior o fio, maior seria o que? A minha resistência, a minha dificuldade do elétron atravessar esse fio. Por isso, e agora eu mereci um joinha, por isso que fala que se deve evitar o quê? Extensões. Porque o que é uma extensão? É o aumento do fio. E quando você aumenta o fio, você aumenta o quê? A resistência. E nesse momento aqui, que o elétron está se movendo, o que acontece? Nós temos um efeito chamado efeito Joule. Está aqui, senhores, ó, o efeito Joule. O que vem a ser o efeito Joule? A conversão de energia elétrica em energia o quê? Em energia térmica. Então, na verdade, quando eu pego uma extensão, eu não quero perder energia, mas acontece que eu perco energia, porque há uma transformação de energia elétrica para energia térmica. Vamos supor que aqui é a tomada e aqui é um radinho que vai emitir som. Eu quero que tenha som. Eu não quero que tenha calor, mas infelizmente porque eu aumentei o fio, tá? O que acontece? Há uma perca de energia. Então, se você usa extensões, aumenta o consumo de energia? Sim, aumenta o consumo de energia e aumenta a resistência. Então, deve-se evitar. Um eletricista, quando ele vai fazer uma casa, o que ele faz? Ele tem que deixar o fio da instalação elétrica o mais esticadinho possível. Primeiro, que o fio é caro, certo? Mas outra coisa, vai diminuir a resistência, vai diminuir o consumo de energia elétrica da sua casa. Beleza, ok. Agora, vamos imaginar o seguinte, pensando agora, que você tem uma porta aqui, ó. Você tem uma porta, ok? Você tem uma porta. Aqui tá a portinha. Imagine que você ainda é o elétron. Faz de conta que você é um elétron. Você sozinho quer atravessar a porta. Isso seria o quê? Tranquilo. Você sozinho quer atravessar a porta. Seria tranquilo. Mas imagine que nesse momento aqui, ó, tenha muitos aluninhos aqui. Muitos aluninhos. Isso, muitos. Tá cheio de aluninho aqui, ó. Tem aluninho demais, tá? Aluninho demais.
E alguém grita aqui, ó, do lado de fora da porta. Hoje é cachorro quente. Hoje é cachorro quente. O que vai acontecer, meu amigo? Todo mundo vai querer passar por essa porta aqui. Como todo mundo vai querer passar de uma vez, vai ser mais fácil ou mais difícil? Vai ser mais difícil. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vamos ter uma dificuldade para se mover. E aí é o que a gente chama de resistência. Mas vamos pensar que, em vez de uma porta, fosse um portão. Tá? Fosse um portãozão aqui, ó, em vez de uma porta, tá? Em vez de uma porta, fosse um portão. O que ia acontecer? Teria mais espaço? Teria mais espaço. Ia aumentar ou dificultar o movimento? Uai, ia facilitar o movimento e todo mundo ia conseguir passar aqui tranquilamente, porque o espaço é maior. Ok, então o espaço é maior. Então, o que acontece aqui? A resistência vai diminuir. Então, eu descubro que a minha resistência é inversamente proporcional à área, tá? Então, aqui, ó, minha resistência é inversamente, por que é isso inversamente? Porque é A elevado a menos 1, tá? É inversamente proporcional à área. Era inversamente proporcional à área, poderia escrever assim. Certo, senhores? Mas que área é essa que você está falando, mano? Então, vou apagar isso tudo aqui. E agora nós vamos imaginar o nosso fio. Então, aqui, ó, nós temos o nosso comprimento. Aqui nós teríamos o nosso comprimento do fio, que seria o tamanho do fio, tá? E o que nós aprendemos? Que quanto maior o tamanho do fio, maior é o que? A resistência. Já essa parte aqui, ó, que eu estou achurando, tá? Que comercialmente a gente fala bitola do fio, é justamente a minha área, tá bom? Seria minha área. Então, agora eu posso concluir o seguinte, que a resistência, ela é diretamente proporcional ao tamanho do fio e inversamente proporcional ao quê? À área. Mas isso aqui não é uma igualdade. Isso aqui não é uma igualdade. Certo? Agora, se eu fizer uma divisão, se eu pegar isso daqui e dividir por isso me daria um valor constante. Certo? E aí sim, essa constante que nós vamos chamar de resistividade, que vai ter a letra grega ρ, tá? A letra grega ρ. Então agora eu posso falar o seguinte, que a resistência, ela depende do quê? O que seria essa constante, né? Vamos aprender aqui agora. O que seria essa constante? Novamente, eu já falei de constante. Constante para mim é como se fosse uma digital. É uma característica do material, que identifica o material, tá? Então, a resistência depende do material, que isso aqui é a resistividade, depende do comprimento do fio e depende do quê? Da sua área, tá? Sua bitola. Então, depende desses três fatores. Tá? Se eu aumentar o tamanho do fio, eu aumento a resistência. Se eu aumentar a bitola do fio, aí eu diminuo, porque é inversamente o que? Proporcional. É inversamente proporcional. Segunda lei de Ohm. Então, isso aqui que é importante para a gente, tá, pessoal? Ó. É isso daqui que é importante para a gente responder o
exercício. Tá certo? Então, pois bem. Então, vamos lá. Aí, a pergunta que ele faz para a gente, aqui, ó. Quais fatores também podem influenciar nas propriedades elétricas de uma resistência? Quais são os fatores que podem influenciar em uma resistência, tá? Então, aqui nós temos os fatores, tá? O material, o comprimento do fio e a área de secção transversal, vulgarmente, comercialmente chamado de bitola, tá? Ok? Então, são esses 3 fatores. Então, a resposta, o que pode influenciar? Pode influenciar o quê? O material influencia, que é essa constante, que é a resistividade, que recebe o nome de resistividade, o tamanho do fio e a área de secção transversal, comercialmente chamado de bitola. Esses 3 fatores vão influenciar. Olha lá, senhores, para facilitar o seu entendimento, vamos supor, tá, que eu pudesse alterar, né, a resistividade, o tamanho do fio e a área. Então, a área, você fazendo um corte no fio, a gente chama isso aqui um corte transversal, né, uma secção transversal, seria a área, a famosa bitola. Ele colocou um sentido aqui para mostrar a corrente. Eu vou olhar com vocês a variação desses 3 fatores, tá? O que acontece? Você está vendo aqui, ó, que no fio ele colocou uns pontinhos pretos, poderia ser representado por impureza, tá? Também essa impureza ia dificultar o movimento dos elétrons. Também nós temos a geometria, tá? Quando você estuda química, você vê as ligações e nessas ligações tem uma geometria. Dependendo da geometria, poderia facilitar ou dificultar a passagem de elétrons. E isso tudo está ligado com isso daqui, ó, que é a resistividade, que é a característica do material, a constante que representa as características do material, ok? Então nós vamos brincar aqui, tá? Eu vou aumentar o fio, tá? Perceba o que vai acontecer. Eu estou aumentando o fio, ó, o fio está aumentando e olha o que acontece com a resistência. Ela aumenta, porque ela é diretamente proporcional. Imagina que fosse um elétron aqui, ó, ele ia bater aqui nesse pontinho preto, ia criar uma dificuldade com esse de cá, esse de cá, esse de cá. Então, quanto maior o fio, maior a minha resistência. Quanto maior o comprimento do fio, maior a minha resistência, tá? Voltando lá, deixa a resistência quieta aqui, ó. Deixamos a resistência quietinha aqui, certo? Vou agora aumentar a minha área de secção aqui, ó, transversal aqui, meu corte transversal. Vou aumentar a bitola do fio, vou aumentar a área do fio. Olha o que acontece com a resistência, ela o quê? Diminui. E aqui ele está fazendo o cálculo em tempo real, tá, gente? Ó, tá? Ele está fazendo o cálculo em tempo real. Por quê? Porque se você aumenta a área, tem mais espaço para o elétron poder se mover tranquilamente e sair do lado de cá, diminuindo o quê? A minha resistência, ok? Agora, a resistividade, tem jeito de aumentar ela? Tem jeito de aumentar ela. Quando você aquece o material, essas constantes aqui mudam, né? Você pensa, o fio dilata, né? Há uma agitação dos átomos, né? Porque tem mais energia, eles vão estar mais agitados. Então, essa característica do material aqui, ela muda, tá? Ou você, no aquecimento do mesmo material, ou você troca o material, tá? Então, agora aqui eu vou variar a resistividade. Se eu aumentar ela, ó, a resistência, o quê? Aumenta. Se eu diminuir ela, a resistência, o que acontece? Diminui, aumenta ela, a resistência aumenta, diminui ela diminui, porque elas são diretamente proporcional. Então, isso aqui era para você dar uma olhada. Você pode brincar com isso, é só você digitar aí, ó, digita aí no Google, simulador de física, esse aqui, ó, esse PET aqui, ó, PHET, tá? E aí é o simulador da Universidade do Colorado, tá bom? Aqui, ó. Beleza? Vamos voltar para o exercício, ok? E olha, toma cuidado, hein?
Porque se cair no Enem, por exemplo, ele fala assim, o raio, se você quiser olhar aqui, né? Aqui em amarelinho, né? Aqui nós temos um raio, tá? Vou desenhar aqui assim, ó, para você poder enxergar. Aqui nós temos o nosso raio. Eu vou fazer com um R minúsculo, né, para não confundir com a resistência, né? Aqui nós temos o nosso raio. Se eu dobrar o raio, o que acontece com a área? A área aumenta. Então, se eu dobrar o raio, o que acontece com a área? A área aumenta. Aumenta quantas vezes? Isso que é importante. A área vai aumentar quantas vezes se eu dobrar o raio? E o que vai acontecer com a resistência? Eu sei que ela vai diminuir. Vai diminuir quantas vezes? Então aqui, ó, vamos supor, então esse aqui é um exercício extra, não é o que está pedindo, mas é para você entender quais são os fatores. Então aqui, ó, em verde, o que é isso, professor? De novo, é um exercício extra, tá? Então vamos supor que eu tinha um raio, sei lá, tô colocando, tá? De 4 unidades de comprimento, certo? E eu dobrei. E agora eu vou ter um raio, esse que seria o raio 1. E agora eu vou ter um raio 2, que seria o quê? 8 unidades de comprimento. Então eu posso falar que o raio 2 é 2 vezes maior que o raio o quê? 1. E a área, senhores? E a área? Quantas vezes maior? Aí o aluno tem que saber a formulazinha da área. A área do círculo, tá? É o quê? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Vou trocar esse R aqui, né? Para você não confundir com resistência. πr ao quadrado. E aí vem a historinha. Se eu dobrar o raio, como ele vai ao quadrado, a área aumenta quantas vezes? 4 vezes. A área aumenta 4 vezes. Então aqui eu posso escrever o seguinte, ó, que a área 2 é 4 vezes maior que a área 1. Portanto, se a área 2 aumenta 4 vezes, a resistência vai diminuir quantas vezes? 4 vezes. Então, tome cuidado com isso aqui, hein? Tome cuidado, tá? Porque a fórmula da área é πr ao quadrado. A área de quem, gente, que eu tô falando? A área da circunferência. A área da circunferência, se você quiser colocar aqui, ó, é πr ao quadrado. Tá ok? Então esse é um detalhe, tá?